Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast, o podcast oficial do Comunique-se, em parceria com o Dino. E você, profissional de comunicação, seja muito bem-vindo, fica à vontade, deixe aí a sua curtida, o seu like, o seu comentário, a cidade de onde você está falando, porque hoje o episódio promete, beleza? Bom, dito isso, não vou apresentar ainda a nossa convidada porque eu quero falar com você. Você mesmo profissional de comunicação, de assessoria, relações públicas, que ainda não conhece os serviços do Comunique-se ou do Dino. Então você está perdendo tempo, amigão. Então corre aí para baixo, na descrição a gente tem um link especial para você solicitar uma demonstração, ficar com a gente, saber como as nossas soluções podem te ajudar. Combinado? Bom, dado esse recado, já posso aqui apresentar então a convidada de hoje. Olha, sensacional. Ela é jornalista, profissional de relações públicas, colunista, professora e de tudo um pouco mais. E a gente vai bater papo sobre isso, ela vai explicar também pra gente toda essa carreira maravilhosa dela. Gente, receba hoje aqui no podcast Andréa Nakani. Eu adorei Gostou? pouco mais. Nossa, a gente tem que ser polivalente, né? Perfeito. Gostou? Gostei, adorei. Muito obrigado por estar aqui, Andréa, de verdade. Fico muito feliz. Que nada, eu que te agradeço, Gabriel, pela lembrança e pelo convite. Vai ser com certeza muito gostoso esse nosso bate-papo. Pois é, e aí eu já começo na introdução falando aqui de tudo e um pouco mais, mas tem essa parte de relações públicas, que eu acredito que seja assim o seu carro-chefe, assim. Digamos que sim. Porque quando eu fui fazer vestibular, eu fiz teste vocacional. Não sei se hoje em dia ainda é muito comum, mas lá, 3 décadas atrás, isso era algo muito importante para que a gente pudesse definir qual a carreira ia seguir. E no meu teste vocacional deu jornalismo, beleza, eu já tinha uma queda, fiz. O meu curso, na época, era 2 anos de eixo comum, então a gente cursava junto com os colegas de publicidade e propaganda e de relações públicas. E foi aí que eu conheci relações públicas. E, justamente, quando eu tive que optar pela habilitação, eu escolhi relações públicas porque eu me apaixonei. Mas, na verdade, o jornalismo acabou depois acontecendo também. Naturalmente, né? Porque eu entrei para fazer jornalismo, no meio do caminho apareceu relações públicas, mas dá para gente, até porque eu acredito muito nisso, Gabriel. Eu acredito muito na questão da comunicação integrada. É lógico que por uma questão até mesmo de mercados, o curso foi dividido não só em 3 cursos, que são os 3 cursos macros, mas hoje a gente também tem as variações de rádio e TV, produção audiovisual, técnica publicitária, enfim. Mas eu acredito muito no conceito da comunicação integrada. Então, quem tiver, essa possibilidade de ter uma visão mais ampla e sistêmica, sem dúvida nenhuma, vai oferecer um trabalho e vai ter recursos mais interessantes para trabalhar. Né? Com certeza, são perspectivas diferentes. Sim. Que vão agregando valor entre as profissões. Para quem é jornalista, assessor de imprensa, de relações públicas, a gente conversa muito sobre isso aqui, de você poder ver o outro lado. Sim. Ainda mais nessa relação entre jornalistas, assessores. É uma relação que precisa ter esses dois lados. Sim. Qualquer hora vai acabar precisando do outro. Veja só, até a publicidade, que era algo tão no seu quadrado, hoje ela acaba tendo aí uma aproximação também com a questão de conteúdo, com criação de conteúdo. Então, a gente vê cada vez mais essas áreas criando a real convergência que sempre foi a essência da comunicação, né? Não, com certeza, com certeza. E aí a gente fala tanto aqui de assessoria, de jornalismo, a galera fica nisso, mas relações públicas, ali, sozinha, avulsa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre assim, o que um profissional de relações públicas faz. Porque você está ali no jornalismo, você vê relações públicas, né, que tem, querendo ou não, sua proximidade, mas de fato, o que faz um profissional de relações públicas? Eu queria que você desse essa pitada pra gente. Infelizmente, o mercado ainda tem uma série de equívocos com relação à área de relações públicas. Sim, exatamente. Né? Quando uma pessoa fala, eu vou cursar relações públicas, relações públicas é tipo relações internacionais. aí já passou um pouco. Relações públicas é trabalhar com eventos? Também, mas não é só isso. Quer dizer, ainda tem uma confusão muito grande no mercado. E olha, é uma profissão
mais do que secular. Ela foi criada aqui no Brasil em 1914, para você ter uma ideia. O primeiro departamento de relações públicas, que foi uma multinacional canadense, que era concessionária de energia elétrica aqui em São Paulo, trouxe o departamento para cá. E ela foi instituída como profissão legal e reconhecida no finalzinho da década de 60. Então, é uma profissão já tradicional, mas que ainda peca por ser desconhecida para muita gente. O profissional de relações públicas é o profissional que, inserido numa cultura organizacional ou inserido numa cultura independente, se for iniciativa privada ou se for em órgãos públicos ou até no terceiro setor, ele vai trabalhar justamente o planejamento da comunicação com relação aos seus diversos públicos de interesse, os famosos stakeholders. Então, a imprensa é um desses públicos. Os influenciadores digitais hoje pertencem a um outro tipo de público, mas tem tantos outros. A gente tem o próprio governo, a gente tem os próprios colaboradores, os funcionários, a gente tem acionista, distribuidor, fornecedor, comunidade, instituições acadêmicas, comunidade acadêmica, a gente tem a sociedade de uma forma geral, a opinião pública. Assim, o que não faltam são públicos que precisam justamente serem trabalhados no intuito de conseguir com que essa empresa, com essa organização pública ou do terceiro setor, e até pessoa, até física, viu? A gente está falando de jurídica, mas isso também se coloca em pessoas físicas. Lá fora isso é muito forte. Você vê uma celebridade, você vê um político, uma autoridade com o PR, com as relações públicas. Aqui a gente ainda não tem essa caracterização tão forte, mas é possível ser aplicado sim, tá? E aí a gente vai fazer justamente todo esse trabalho de relacionamento, o nome já diz relações, né? O relacionamento que justamente visa contribuir para que a imagem daquela organização perante esse público ela seja bastante forte, consolidada, e que isso ajude justamente na tratativa que ela venha a ter com aquele público. Seja uma relação mais atemporal, uma relação mais longeva. Se por acaso a gente tiver alguma situação que até traga alguma questão problemática com relação à sua imagem, uma crise, você ter essa aproximação desse público vai te ajudar justamente a mitigar os efeitos que, porventura, isso venha trazer. Então, assim, o papel das relações públicas é justamente trabalhar o relacionamento. E o relacionamento é muito além de meramente gerar uma informação. A informação faz parte do relacionamento. Mas o relacionamento é você se fazer presente, não só quando você tem interesse, né? A relação tem que ser boa para ambas as partes. Então, é justamente você estar no cotidiano, você estar presente no dia a dia daquele público que, efetivamente, você vai trabalhar o teu planejamento comunicacional. Com certeza, uma baita de uma resposta, né? Para você que tem dúvida, acho que a gente conseguiu quitar, né? Acho que sim. Conseguimos quitar. É complexo, mas... de fato é um pouco complexo, mas assim, não custa uma resposta completa que nem essa, né? Ficou claro para você aí. E aí tem uma diferença legal, com a transformação digital, com as coisas acontecendo, com outras pessoas envolvidas também, como os influenciadores digitais, que é uma realidade. E aí eu até queria te perguntar sobre essa diferença. Quando você começou, né, e tinha todo esse conteúdo complexo, né, de realmente o que é relações públicas, e aí o primeiro contato, envolvimento, o trabalho e tudo mais, e aí teve toda essa transformação, e a gente tem influenciadores, temos a questão do relacionamento, que querendo ou não está mais próximo, né, mais ativo, querendo ou não, a gente tem um celular, um WhatsApp, tudo mais, a internet chegando também com tudo. E para você, como é que foi essa transformação e também outra perspectiva de trabalho, né? Não, com certeza. Lógico que eu sou de uma geração que não pegou, eu não sou nativa digital, quem me dera, né? Eu sou geração X, a geração que correu atrás justamente para não naufragar. Mas isso eu acho que é bom, sabia? Porque é um outro lado. Você aprende a valorizar aquilo que você tem hoje e também... Pega até umas práticas, assim, olha, já sei como funciona, mas não é tão bem assim também. Vamos com calma. Olha, por exemplo, algo que hoje eu sinto muita falta, especificamente falando de assessoria de comunicação, com o mote imprensa. Antigamente, é horrível falar antigamente, mas antigamente, assim, lá no meu tempo. Lá, né, outrora, a gente ia até as redações.
Então, a gente fazia esse approach, esse contato, era muito face-to-face, era muito olho no olho. Até porque era muito mais efetivo. Eu entregar um press release na mão do jornalista e poder ali, né, falar com ele, tirar alguma dúvida, identificar se existia alguma chance de uma pauta mais elaborada ou uma nota. Era muito diferente. Hoje em dia, a gente perdeu esse contato tão próximo, mas porventura, a gente conseguiu outros benefícios que antigamente a gente tinha muita dificuldade, né? Então, hoje, digitalmente, você consegue falar com o mundo, não necessariamente com o local. Né? Você acha que deu uma banalizada, assim, nessa questão das trocas? Porque o que você falou é importante. Beleza, facilitou, mas, por exemplo, o cara abre hoje a caixa de e-mail dele, tem 50 pautas praticamente iguais. E aí ele não sabe quem enviou, como isso é importante para ele, qual pauta é a mais adequada. E aí, Gabriel, olha a importância do relacionamento. Se eu tiver um relacionamento com aquele jornalista, com aquele profissional, não vai ser mais um. Vai ser algo que ele vai apurar, porque não, poxa, esse é da Andréa Nakane, a Andréia, poxa. E a gente tem um lance muito bacana, mesmo que você trabalhe para um determinado cliente ou uma empresa, a gente fica com o olhar, o radar, que sirva de pautas interessantes, que não necessariamente você esteja ali como profissional vendendo aquelas pautas, mas que tenha interesse naquela editoria daquele jornalista a quem você inúmeras vezes já recorreu, e você pode, em algum momento, também ajudá-lo com algum tipo de pauta interessante que, porventura, não faça parte ali do teu job, do teu trabalho, mas, nossa, essa pauta, essa notícia tem a cara daquela coluna. Por que não? Isso é relacionamento, onde você não olha apenas o seu umbigo, você vê o umbigo do outro também. E isso fica uma relação de troca, uma relação de reciprocidade. Então, isso faz realmente muita falta. E aí você tem que buscar outras ferramentas para que justamente você estabeleça essa conexão, que não seja apenas uma conexão mais fria, digitalmente falando, que pode ser mais ampla, mas precisa vir carregada dessa aproximação que tem esse apelo mais emocional, esse apelo mais com relação mesmo ao que a gente tinha outrora, que era muito o contato. Esse contato físico ainda faz uma diferença. A gente é humano, né? Exatamente, essa humanidade, né? A gente acaba perdendo muito com essa questão do digital. Já tem muitos humanoides por aí, viu, Gabriel? Isso é triste. A gente não quer se tornar um deles, não. A comunicação não pode se tornar um deles. A gente tem que usar justamente toda essa parafernália tecnológica a nosso favor. Ela é o meio, ela jamais vai ser o fim, né? Exatamente, é bonita a frase, inclusive, porque tem que ser assim. Eu acho que tem uma galera que precisa entender isso ainda, né? E como? Porque muita gente acaba confundindo e parece que é só aquilo que funciona, aquele é o caminho, aquele é o fim, né? E a tratativa, muitas vezes, muitos jornalistas não têm um WhatsApp corporativo, né? Exato. Tem um WhatsApp pessoal, mas que, por demanda, acaba colocando também à sua disposição. E há pessoas que efetivamente vão muito além daquilo que a gente pode considerar como aceitável, né? Exatamente. E tem toda aquela questão de boas práticas também para a relação, que a pessoa fala, você tem um WhatsApp, beleza, vou chamar o cara lá, tal. Às vezes o cara não gosta de usar o WhatsApp. É aí que mora o problema. E você fica insistindo, você fica persistindo. Práticas de etiqueta, né? Etiqueta social, o pessoal, isso é frivolidade, isso é frescura, que nada. Isso é algo que a gente precisa saber trabalhar e muito, porque antes, por exemplo, das relações públicas, trabalhar a imagem de uma empresa, de uma celebridade, de uma autoridade, o que for, ele precisa trabalhar a sua própria imagem. Então, você precisa estabelecer em você os parâmetros que justamente vão facilitar toda essa tramitação aí de um bom relacionamento. E as pessoas parecem que esqueceram disso. Bom senso, Gabriel, palavra composta no dicionário. Você encontra bom senso aí no dia a dia? É difícil, né? É raridade. Cada vez mais vai se tornando raridade, né? Vai. Se tornando. E bom senso é igual aquele pretinho básico. Cabe em qualquer um. Combina com tudo, né? Exatamente. Combina é com super tudo. democrático, então a gente precisa resgatar isso, né? Não Tá faz faltando. mal, não faz mal. Não. Né? E aí, com toda essa falta de bom senso das pessoas, principalmente desses profissionais que às vezes querem insistir em alguma coisa, insistir nesse canal, surgem também os influenciadores, que você falou muito bem. Sim. E aí, mais uma pergunta.
Tem alguma diferença quando você vai fazer, por exemplo, uma empresa e aí vai para um influenciador, esse trabalho de relações públicas? Tem alguma coisa assim que muda da água para o vinho, assim? Ó, primeira questão, a gente já separa especificamente como um grupo a ser trabalhado, a ser diagnosticado diferentemente da imprensa. Tem muitos colegas que juntam, né, colocam no mesmo balaio a imprensa e os influenciadores digitais. Esse já é um grande erro e que precisa ser diferenciado e precisa ter tratativas e ações que são específicas para cada um deles, porque apesar deles estarem trabalhando com toda a questão da divulgação, da promoção da informação, são públicos que têm até objetivos diferentes no lidar com a comunicação. Então, a gente precisa fazer todo esse mapeamento isoladamente, inclusive com materiais distintos também. A importância hoje de você ter a facilidade tecnológica, não adianta você escrever um texto e sair, né, distribuindo para todo mundo. Você tem que ter esse olhar onde, criteriosamente, você desenvolva um texto, foi pensado para aquele canal, para aquele influenciador, para aquele jornalista. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas nossa, é muito mais assertivo e a gente tem muito mais chance de sucesso do que a gente fazer essa questão mais banalizada, é para todo mundo, é pastelaria. Acho que a comunicação precisa justamente ter essa gourmetização. Nesse caso, a gourmetização é muito bem-vinda. Tá? É que, na verdade, nem é uma questão de frescura, né, como muitas pessoas gostam de intitular. Mas é uma questão, assim, até mesmo para que você tenha mais sucesso de retorno. O Comunique-se fez uma pesquisa, sua primeira versão, se não me engano, 2020, 2021, né, me falha a memória agora, que é os assessores na visão dos jornalistas, depois um jornalista na visão dos assessores. 360. Exatamente. E naquela questão, assim, de o que mais incomoda, né, inclusive, soltando um spoiler aqui, tá para sair mais uma agora. Oba, fresquinha. Fresquinha. Então, no próximo, na virada do ano aí, a gente já solta aí presente de Natal. Pra galera já preencher. Justamente pra gente poder fazer essa segunda edição e ver até mesmo falando sobre o uso do celular. Né, o uso do celular nessa relação, o que mais incomoda. E aí você falou de uma coisa que, acho que nessa primeira pesquisa que a gente falou, sobre essa questão de você parar e realmente ver o seu público-alvo. Né? Vem para quem você está enviando, essa questão da segmentação, que é super importante. E até falando de acho que de qualquer área que você for atuar, mesmo relações públicas, falando de outra coisa, por exemplo, redes sociais, que a gente falou aqui também. Se você quer publicar um conteúdo, você precisa ver primeiro, antes de tudo, seu público-alvo. Sim. Independentemente de quantas hashtags você põe, de qual horário você coloca, de que cor você coloca, primeiro o público-alvo, para quem você está falando. E eu acho que conversa muito sobre isso. Sim, porque tem uma galera que fala assim, quanto mais, melhor. Né? Independentemente se o cara fala de tal coisa, o cara fala de tal coisa. Não necessariamente. Não, quantidade definitivamente é muito diferente de qualidade. E o mapeamento de público é algo essencial nas relações públicas. A gente precisa trabalhar, apesar da gente trabalhar com vários públicos, cada público tem as suas especificidades, cada público vai ter as técnicas, os veículos, as ações diferenciadas para que justamente a gente consiga atingir e que ele até perceba que é algo mais até customizado, é algo nichado, que foi feito realmente pensando nele. Né? Há uma questão que o pessoal acha que as relações públicas elas são contratadas para fazer uma blindagem da empresa. Então, olha, só coisas boas vão sair daqui. Na verdade, nenhuma empresa é santa. Não existe perfeição. Não existe perfeição em nós, seres humanos. Quem dirá As empresas são feitas de seres humanos, então não existe perfeição. O nosso caso, a gente vai trabalhar com aquilo que mereça ser reproduzido, ser disseminado, e o que não é bacana, a gente vai orientar, a gente vai indicar, e a empresa vai buscar ali as devidas melhorias ou as devidas alterações. Mas eu não vou trabalhar em cima de uma pauta negativa. Né? Eu não vou dar um tiro no meu próprio pé. Então, por isso que as pessoas fazem, é blindagem, não é blindagem. A gente vai justamente enaltecer aquilo que merece ser compartilhado, o que é bacana, o que é bom. E, enquanto isso, não que a gente vai jogar
para debaixo do tapete. Não, a gente vai fazer ali algum tipo de orientação, recomendação para que as coisas sejam modificadas e aí, quem sabe, a gente tem uma pauta bacana também para sugerir numa outra vez. Então, esse papel não é de uma blindagem, é de uma seletividade para que justamente a gente crie forças para que justamente, se vier alguma situação que possa nos enfraquecer ou que possa, de alguma forma, abalar a nossa imagem e automaticamente a nossa reputação, a gente tenha ali consolidado uma base bem bacana, né? É importante. Aí entra outra coisa, que é a gestão de crise. No É, caso, é, né? E como que é essa relação também? Porque entra já nisso, né? Essa sim. questão. Tem que estar preparado tanto, não para essa blindagem, mas é bom levantar esse material para uma eventual gestão de crise. A Né? gente aqui no Brasil tem um problema sério que está se modificando a passos de cágado, está muito demorado. A gente espera uma crise acontecer para poder agir. A gente não tem uma cultura preventiva. E a melhor estratégia para lidar com situações de crise é justamente você trabalhar a prevenção. E a prevenção que a gente trabalha nessa área da comunicação é justamente levantando ali quais são os riscos, quais são as variáveis que, porventura, a tua organização, a tua empresa, a tua ONG, a tua organização social pode vir a sofrer. Então, se a gente faz esse trabalho antecipadamente, a gente consegue criar até algumas recomendações, criar ações que justamente até revertam essa situação e que, se porventura a crise ela surgir, você vai ter muito mais controle sobre a mesma. A questão das crises é a seguinte: crise toda empresa vai passar. Se ainda não passou, é uma questão de tempo. Não tem essa, eu vou passar imune. É impossível. E ainda mais na área da comunicação, crise de imagem. Crise justamente por um atendimento grosseiro, né? Crise por até uma campanha comunicacional que você acabou colocando um personagem que, na verdade, vai contra o discurso da diversidade. A própria empresa, ela cria isso que não são factoides, né? Que são as próprias realidades. Ou seja, isso poderia ter sido trabalhado de forma preventiva. Então, no Brasil, a gente ainda tem a crise comunicacional ainda sendo trabalhada de forma muito reativa e não preventiva. E o ideal é a gente trabalhar casado, porque crise vai acontecer. Vai acontecer. Não. Eu acho assim, praticamente impossível assim, você ver um trabalho feito para prevenir crises. Acho que é muito o que você falou. Espera acontecer para depois a gente ver um trabalho em cima. Exato. Mas assim, qual é a melhor maneira de se prevenir realmente uma crise? Parando e dando atenção, às vezes, para uma campanha, para aquilo que é divulgado, para aquilo que é publicado? Olha, a melhor das estruturas é você montar um comitê de crise, né? Mesmo que a crise não esteja instaurada, mas é a forma preventiva, onde você tem ali um grupo multidisciplinar, diversas pessoas da tua organização, se é uma indústria, pessoal de operação, de logística, distribuição, enfim, várias pessoas com pontos de vista diferentes, cada um dentro da sua área. Fazendo essa composição, a gente começa a fazer o que a gente chama de mapa de riscos, onde a gente vai levantar quais são os pontos vulneráveis, e inclusive pontos vulneráveis que, porventura, você possa retirar do próprio mercado, onde concorrentes ou empresas co-irmãs, ou às vezes nem co-irmãs, teve um fato e que, porventura, você consegue vislumbrar que isso também poderia acontecer no teu ambiente. Então, a partir desse mapeamento, esse comitê faz os devidos estudos, faz as devidas considerações, cria-se, por exemplo, um manual de crise, onde na comunicação é importante que todo mundo saiba, né? Se eventualmente algo acontecer, como é que a gente vai se posicionar? Quem serão as pessoas, os porta-vozes? Aí o media training é extremamente importante, né? Isso. Às vezes não adianta pegar o CEO, o diretor-presidente. Às vezes ele não é a pessoa que tenha o melhor controle em termos de oratória, em termos de inteligência emocional. Às vezes é o próprio profissional da área da comunicação que vai ter que assumir esse papel, mas tendo como lado essa figura simbólica da alta direção, do cargo máximo, é muito importante no momento de crise. Mas às vezes não adianta a gente forçar uma atuação, e a gente tem casos até
na história internacional de CEOs que acabaram, prejudicando ainda mais a situação. Esse é um ponto. E é uma imagem que a galera tem, né? Ó, aconteceu alguma coisa, vai no CEO. Chama ele lá, Exatamente. Vamos falar com ele, não sei o quê. É uma imagem que tem. E assim, é bacana ter esse comitê. E aí até é importante pegar esses cases, né? De outras empresas e tudo mais. Mas beleza, esse é o pré. E o pós, como funciona? Então, temos uma crise. Está instaurada a crise. Acho que o primeiro passo, no caso, seria então assumir essa crise. O assumir e em tempo muito rápido, em tempo de hoje. Então, esse é um problema, porque com a internet, com as redes sociais, parece que tem que ser assim, questão de segundos. Olha, tá acontecendo, o pessoal tá falando, tem gente perguntando, todo mundo enviando mensagem, e agora? O que é melhor? É esperar um pouco mais e demorar, às vezes, para dar alguma resposta, mas dar a resposta correta, ou é o mais rápido possível, é o melhor, é o mais recomendado? O mais recomendado é que você tenha até, no máximo, 15 minutos para emitir o primeiro comunicado oficial. E esse comunicado oficial não precisa vir com respostas, até porque seria até leviano. Muitas vezes você não tem tempo hábil de apurar a situação para poder justamente apresentar ali as referências. Então, você precisa se comunicar dizendo justamente que essa informação está sendo absorvida pela empresa, que já foi acionado um comitê, que já foi acionado um grupo de trabalho, que vai fazer essa apuração, esse acompanhamento, e assim que essas informações forem concretizadas, a gente volta, ou seja, é manter ali, e tem que voltar, não adianta você emitir esse primeiro comunicado. Deixa quieto, esquece, né? Exatamente. E aí toda a empresa precisa estar muito bem amparada com relação a quais são as tratativas, porque não adianta você também oferecer esse tipo de ação para o teu público externo e esquecer do teu interno. Os seus colaboradores, os funcionários, eles precisam ser prioritariamente também acionados, porque eles têm uma força muito grande, né? Exato. Hoje a gente trabalha com embaixadores da marca, não só externos, mas embaixadores da marca interna. Olha o potencial que você tem. Aquele teu colaborador, ele faz parte de várias tribos. A gente acha que ele é só a tribo corporativa, só a tribo da sua empresa, mas ele sai da empresa, ele tem a sua comunidade, ele tem ali o seu grupo religioso, ele tem ali o seu grupo do futebol, do fim de semana. Olha o quanto ele pode também alastrar a imagem de uma empresa. Então, essa pessoa precisa ser informada até para que ela não corra risco de ter uma informação paralela e que se deixe contaminar também. Exato. As fake news estão aí e demonstram que quando você não está bem preparado, bem informado, você é de forma muito sensibilizada a comprar determinadas informações que são totalmente pós-verdade, né? Exatamente. O que você falou acho que é importante e a galera também às vezes não para pensar nisso. Essa questão do interno. Porque é onde corre mais rápido, talvez. Talvez seja onde já corre mais rápido. Rádio Peão, você já ouviu falar nisso? A Rádio Peão eu acho que é mais rápido, inclusive, acho que é a crise que mais se instaura, é mais rápida do que lá fora. E que não encontra justamente uma abertura para tirar dúvidas, para manter ali uma comunicação legal. E talvez né? aí também, mais uma vez, reforçar a importância de um comitê. Se você tem um comitê, você já pode ir lá diretamente perguntar, questionar, falar como que a gente vai tratar agora isso, né? Tem diversos casos de empresas que, apesar de terem crises assim bem pesadas, no final, na pós-crise, conseguiram até recuperar a reputação. Então, as empresas não precisam, é o fim. Não, tem diversos casos em função justamente das estratégias de total transparência, de total apoio, de não querer esconder nada, porque a pior situação, eu uso uma metáfora, é você agir como um avestruz no momento de crise. Quando um avestruz está com medo, você já viu o que ele faz? Põe a cabeça dentro Ele põe a cabecinha dentro lá da terra e fala, vou ficar aqui quietinho. Ficar escondido aqui. Ninguém vai... Imagina aquele bichinho que é imperceptível, né? Pernas ele é pequenininho, né, pô? Então, assim, a pior estratégia e que muitas empresas fazem é isso, não vai passar. Não, deixa eu ficar quietinha aqui que vai passar. Pois é, se você não se pronunciar, tenha certeza que outros inúmeros terceiros vão pronunciar e nem sempre pessoas que estão realmente
com uma boa vontade para de com a sua resolver, empresa. né? Talvez seja para Não, piorar, inclusive. para piorar. E ver muitas vezes ali a oportunidade dos seus 15 minutos de fama também. Né? Pois é. E aí, a questão da crise, fake news, a gente falou dessa transformação digital. Você acha que hoje uma das maiores dificuldades é essa, assim, de você manter uma boa imagem, até mesmo de ter essa relação, talvez seja esse imediatismo que acontece? Você acha que essa é uma das maiores dificuldades, você colocaria? Na verdade, a gente hoje tem aí uma batalha grande com relação às pós-verdades, porque, olha que interessante, a gente hoje tem um rol, né, de veículos de informação que, a princípio, nos deixaria muito mais bem informados. Mas é o reverso, né? A gente nunca teve tão mal informado, apesar de toda essa pluralidade de veículos que a gente tem. E aí, algo que cada vez mais chama atenção, e a gente vê até uma questão sendo discutida, debatida agora, que é a questão da volta da exigência do diploma universitário para a profissão de jornalismo. Porque em algum momento, né, acreditaram com essa onda, Uma briga eterna, né, isso aí. não, todo mundo, né, pode escrever, não sei o quê, então tá, não vamos mais exigir, né, o certificado para o profissional que vai atuar na área. Gabriel, a gente viu que deu muito ruim, né? Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Então, eles estão repensando justamente para que haja aí uma retomada. Por quê? Você é jornalista Sou formado. jornalista formado. Né? A gente sabe o quanto que é importante a gente ter ali um estudo com relação às técnicas, né? Às Total. abordagens, o quanto faz diferença. Faz né? muita diferença. Não, é o achismo. Eu posso até ter a vocação, mas quando a vocação ela vai ser polida, vai ser lapidada com toda a técnica, nossa, você forma realmente um profissional muito mais capacitado, muito mais orientado para o mercado. Então, eu acredito muito nessa revirada que precisa ter. Pô, né? eu também, sinceramente, eu também. Porque a gente vê algumas coisas que eu assim, não, isso não é meu coleguinha, não pode ser, faça né? isso, Tenho né? vergonha, não pode ser. Mas é uma situação complicada, ainda mais com essa questão agora do digital, onde você tem uma liberdade incrível para produzir conteúdos. E aí muita gente confunde. E é aí que mora aquele problema, né? Sim. Pô, então se todo mundo pode escrever, então eu vou começar a escrever também, Sim. né? Lembrando, não há problema nenhum se a pessoa Não, quer escrever, se ela claro quer produzir que não. conteúdo. Hoje, maravilha, com seu celular você chega longe. Você tem possibilidades infinitas que até então, tempo atrás, você não tinha. Verdade. Tinha toda uma preparação e tal. Hoje, com 30 segundos, um cara consegue mostrar um trabalho incrível, super criativo e não precisa de mais do que isso. Verdade. Né? Não tinha aquela questão da gravação, da vestimenta, você não tinha essa liberdade. Hoje você tem. Só que já não é mais a questão desse, o ponto, né? O ponto não é esse, né? Então, se você quer passar credibilidade, você quer fazer um conteúdo, estar preparado para passar esse conteúdo, porque tem uma preparação, Sim. e por mais que você tenha uma vocação, você Claro. é talentoso, pô, você tem uma desenvoltura legal, você Claro. tem uma voz bacana, difere disso. Sim. Né? Completamente disso. E aí eu acho que só mesmo na prática, quando a pessoa realmente conhece as qualidades, as técnicas, ela fala, pô, isso é perfeito para mim. Então, junta o útil ao agradável. Sim. E no fim sai um resultado maravilhoso, onde não só a pessoa que está ali desenvolvendo, mas quem recebe aquele tipo de conteúdo Todos ganham. vai ganhar muito. Verdade. Vai ganhar muito. A minha outra profissão, as relações públicas, a gente tem conselho profissional. Por exemplo, eu sou relações públicas e eu tenho um registro no Conselho Regional de Relações Públicas. Para eu poder exercer a minha profissão, eu tenho que ter esse registro. Eu posso até me graduar como relações públicas numa faculdade, mas se eu não tiver esse registro, eu vou estar ilegalmente. Então, o que isso vai ajudar a gente? Os profissionais que estão registrados, eles têm que seguir todo um código de ética profissional e que, se porventura a gente não seguir aquele código, a gente vai ser penalizado. Inclusive, às vezes, até com cassação mesmo do registro. Como existe categoria dos médicos, a própria OAB com os advogados. Então, nas relações públicas, para eu exercer no mercado a minha atividade profissional, com a graduação, eu preciso ter o registro para que justamente eu esteja apta a fazer um trabalho que esteja de acordo com o alinhamento do Código de Ética Profissional. Então, queira ou não, isso é uma forma até
pensando no empregador ou pensando no contratante, dele também se respaldar. Eu vou estar contratando um profissional que tem essa bagagem, que se porventura ele pisar na bola, ele vai sofrer ali sanções e eu tenho como também acionar o órgão que rege a categoria em si, né? Então, é importante, porque senão vira muita zona, né? Não, então, total. Já pensou? Total. Eu assisti as 18 temporadas do Grey's Anatomy. Nossa, eu já estou apta a fazer, né, uma intervenção cirúrgica, Sim. porque eu acompanhei tudo. Não pode ser assim. Exato. Né? Então, e a nossa área? Não, mas a comunicação, ela não vai chegar a gerar o óbito de ninguém. Oi? É preciso a gente pensar de forma diferente. As fake news já levaram à morte de pessoas. Claro. Né? O primeiro caso, inclusive, que hoje está sendo como base do roteiro de uma novela que está ao ar, foi justamente por meio de uma informação que foi jogada numa rede social, um retrato falado de uma mulher que fazia alguns rituais demoníacos com crianças. Alguém viu essa senhora passando no Guarujá, olha, é aquela moça que foi divulgada. Parou a moça, o próprio grupo, né, que estava ali, as pessoas, decidiram fazer justiça com as próprias mãos, espancaram essa senhora até que ela fosse levada ao hospital, mas já não tinha mais o que fazer, ela veio a falecer. A história já é bárbara por si só, porém, a conclusão dela é pior ainda, porque essa moça que foi taxada como aquela do retrato falado, jamais teve qualquer conexão com aquela do retrato falado. E aquela do retrato falado era uma coisa que foi plantada, não existia, não tinha nada a ver o retrato falado com o rito. Ou seja, olha a barbárie que se formou. A questão da comunicação. Então, a comunicação errada, a comunicação na sua mais horda barbárie, pode levar a atos insanos que gerem justamente aí a questão mesmo do próprio risco que as pessoas têm com relação à sua vida, né? Então, a gente tem que pensar, sim, a profissão toda, em qualquer que seja a área, da comunicação também, com a devida responsabilidade que a gente tem, né? Com certeza. E assim, você vê um poder de um ruído, um poder que a comunicação tem na vida das pessoas, no dia a dia. E acho que não só a comunicação, acho que qualquer área. Sim. Né? Se eu falar, eu entendo eu gosto de tocar uma música, gosto de remixar, então sou DJ. Pronto. Vou lá, coloco alguma coisinha e tal. Cara, é diferente. Para a pessoa que estuda, para a pessoa que gosta, para a pessoa que se especializa. É claro, estou dando um exemplo aqui qualquer, mas de qualquer área que seja. Precisa ter uma qualificação, precisa ter um estudo, precisa parar para pensar no que está fazendo, porque tem toda uma importância. E com a comunicação, acho que sempre foi isso, assim, tem esse dilema. E com as redes sociais, parece que esse dilema assim, vai, né, sendo esmagado por diversas pessoas. Ainda mais com o poder da rede social. A gente tem aí, por exemplo, perfis de página de rede social ganhando mais destaque do que mesmo o próprio jornal. Algumas pessoas. Sim. Né? Onde a notícia chega mais rápido e chega. É o Twitter, o Instagram, hoje você já tem diversas páginas. Você abre lá o seu feed e você vê 3, 4, 5 páginas publicando o mesmo conteúdo com foto, com a legenda pronta, tudo, antes de sair no jornal. E aquilo já se torna verdade. Então a gente falou de um caso aqui sério, gravíssimo, mas que ao longo do dia vai acontecendo pequenas fake news ao longo do dia. Pequenas e pequenas que parece que vai se tornando um costume das pessoas. E o que você falou, hoje a gente tem a questão da convergência tecnológica, né? Eu preciso ter ali dentro da comunicação essa visão em que aquele meu consumidor da minha notícia, da minha informação, ele é omnichannel também. Ou seja, ele pode estar em vários canais. Então, eu preciso justamente ter essa diversidade. Então, é bacana eu ter uma rádio, é bacana eu ter uma TV aberta, é bacana eu ter uma TV fechada, é bacana eu ter um portal, é bacana... Ou seja, você tem que estar em todos os momentos possíveis, porque aí você vai conseguir ampliar cada vez mais o seu grupo ali que você vai atingir, né? Pois é, e aí você vê o tanto de canal que você tem ali para poder consumir. Né, consumir, mas vale mais uma vez ressaltar da importância de você ter essa responsabilidade na hora de passar uma informação, seja ela de qualquer área, né? Entretenimento, de fofoca que seja, que é uma coisa também que acontece assim
Fake news é coisa rápida, né? O cara Verdade. tá num restaurante, tá com Mas, Gabriel, às vezes plantado pelos próprios, né? Também, é uma coisa que acontece, né? É uma coisa que acontece, né? Eu, assim, eu não tenho acesso, mas assim, eu já vi alguns casos, né? Já vi alguns casos, quando o pessoal tira uma foto ali, não sei o quê, ou deixa rolar, não fala nada. Isso, tem isso disso, mesmo. né? E como tem? Bastante, né? Tem. Então assim, difere da área, mas a questão da responsabilidade, eu acho que é algo Sim. muito, muito forte que vale a pena a gente, né, trazer isso aqui. Então foi Verdade. bastante legal. E aí, além das relações públicas, você também atuou em outras áreas ali, né? Que estão todo mundo juntinho, misturado. Tá. Na questão hoje você também é colunista, né? Eu tenho uma coluna no Diário do Rio, que é o maior jornal digital do Rio de Janeiro. Olha só. E eu tenho, assim, é um trabalho que eu faço de forma voluntária. Primeiro porque eu sou carioca, acho que perceberam já pelo chiado, né? Esse chiado não é do microfone, viu, gente? Não, é cortesia, não é só... tá? Não tá com problema, não. Não tá com problema. De captação. Né? E assim, há algum tempo eu tinha essa intenção, mas foi justamente no período da pandemia que eu consegui estabelecer uma outra rotina. E aí, conversando com eles me deram total liberdade. O Rio de Janeiro, muitas pessoas já falam, né, coisas indevidas do Rio de Janeiro. Sempre tem um espaço muito maior para notícias desagradáveis, notícias não tão legais sobre o Rio. Então, eu decidi, a minha coluna é uma coluna que tem como propósito apresentar personagens, protagonistas, histórias que sejam inspiradoras, que sejam cariocas, nativos ou não, que tenham escolhido a cidade para morar. Então, ela já tem 2 anos, toda semana, histórias bárbaras, desde pessoas até bem conhecidas e pessoas que não são conhecidas, mas têm trabalhos assim estupendos, maravilhosos, e que isso dá um quentinho no coração quando a gente lê e quando a gente vê que tem pessoas realmente fazendo a diferença. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho e eu fico muito feliz toda semana de poder contar essas histórias, né? Amplificar, muitas vezes, pessoas que já têm uma notoriedade e outras que não têm notoriedade, mas dentro daquele grupo, daquele ambiente que ela está, sem dúvida alguma, tocam e fazem toda a diferença. Sempre né? tem uma história para contar, né? Isso é tão legal, né? Bacana Todo demais. mundo tem história para contar. E às vezes você não, mas o que eu faço é tão pouquinho que nada. O que muitas vezes uma pessoa faz naquele bairro já faz toda a diferença para algumas pessoas. Isso é legal, acho que se estimula até outras pessoas a aderirem também a esse movimento mais bacana, mais do bem, né? Com certeza, e acho que é uma coisa que a gente não pode perder. Não. A gente está acostumado a ver, seja na TV, no rádio, em formato de podcast, em formato de coluna, que seja. Mas não pode perder, porque tem muitas e muitas histórias de muita gente que... E tem muito mais gente boa, bacana, do que do contrário, mas parece que a gente, né? Pior que só fica focado talvez no que seja não é legal. uma questão de perspectiva, né? Eu acho que sim. sim. Tem tanta coisa legal pra gente ver, mas... Exatamente. O sensacionalismo ajuda bastante também, né? Essa questão de a gente focar naquilo que não é legal. Não, fazer um alarde para aquilo que talvez não importe pra gente. Exatamente. Mas é aquilo que eu falei, é uma questão de perspectiva. Exato. Se você parar pra olhar mesmo, tem tanta coisa boa que vale a pena olhar todas as cidades do Brasil. Assim. Com certeza. Todas as cidades. Tem uma história legal para falar, não só o Rio. Porque é aquilo que você falou, o Rio já leva com ele uma carga muito forte. Né, exatamente. Eu tenho um título que eu fico muito feliz de ter recebido, que eu sou embaixadora do Rio. Eles dão esse título para pessoas que, de forma altruísta, vendem a cidade do Rio de Janeiro, ajudam a imagem do Rio de Janeiro, de forma, né, sem nenhuma intenção, e eu recebi esse título, e eu fiquei assim, super envaidecida. Nossa, como é que foi isso? Então, quando eu saí do Rio, né, aí eu tinha outras colunas, eu tenho colunas em outros veículos, e eu sempre tive esse outro olhar. Não vou falar mal do Rio, enquanto tá todo mundo falando mal do Rio, tem alguma coisa bacana, né? Não é bem assim. Então, eu sempre tive esse tipo de comportamento. E eu sempre falava, olha, eu sou carioca, eu posso falar mal do Rio, você não, tá bom? E aí pegava muito essa carona nessa total absurda que não existe, é mais algo folclórico da rivalidade Rio e São Paulo. Mentira, não tem isso não. Não tem, não? Eu
acho Você que é acha uma que não coisa. tem? Não, acho que é um charme, entendeu? Será? Porque, olha, o que tem de paulistano no Rio, quando eu tô lá, e o que vem de carioca pra cá, oxe, Acho as que duas tem. cidades se Acho que acho que é completam. um amor oculto, né? Eu acho que é. Ninguém quer Não, assumir, ninguém né? quer assumir, então fica Mas você fazendo põe aquele ketchup na charme. pizza? Pergunta importante aqui. Ai, totalmente. Ó, então Gabriel, a pode primeira encerrar vez que eu aí. fui aqui. Eu fui numa pizzaria super tradicional aqui, minha primeira vez em São Paulo e tal. Aí veio, trouxe a pizza e tal. Aí o garçom, eu falei, garçom, por favor, ketchup. O homem quase me expulsou da pizzaria. Ah, Aí o meu imagino. acompanhante, André, pelo amor de Deus, que heresia. Eu falei, que heresia o quê? Eu quero ketchup. Quero o ketchup aqui, Mas pô. hoje, para não ter problema, eu já arrumei uma solução. Quando eu vou a uma pizzaria, eu já levo Você meu leva os- sachê de ketchup. Eu não passo vergonha. Ai, não, pô, ai, não. Gente, mas ketchup da pizza é tão bom. Pois é, não vou mentir, não vou ser hipócrita. Em algumas eu coloco também. Você coloca? É, tem em algumas, tá? Vamos com calma. né? O pessoal é muito. Fala que o carioca coloca ketchup na pizza, porque a pizza do Rio é tão ruim que precisa disfarçar. Mentira, tá, gente? Ó, uma boa, né? É uma boa história. Ó, e é biscoito, tá? Ah, não. Ah, não. Essa não vou nem entrar. Essa não vou nem entrar, senão a gente vai ter que Pega fazer um as podcast aqui. embalagens do biscoito que tu come. Não tem isso, gente. Não Tá tem escrito isso. biscoito. Bolacha, é bolacha e acabou o assunto. Aí você chega para um carioca, Ah, por favor, me vê uma bolacha. Eu vou ficar muito contida porque eu sou adepta a CNV, comunicação não violenta. Ah, tá. Mas você pediu uma bolacha, eu vou te dar uma bolacha que é ai, um meu tapa. Deus. Ai, gente, para Bolacha com é isso. tapa. Depois vão dizer, carioca é violento. Não, carioca não é violento. Ele é generoso. Ele lhe dá o que você pede. Ai, meu Deus. Olha só, tá vendo? É essa aí, pessoal. Mas é bolacha, tá? Não vamos entrar nesse assunto. Não, ainda bem que não temos biscoito Não- aqui. a bolacha, você quis dizer, né? Enfim, gente, a bolacha que ela fala. Minha filha é paulistana. É? Quando vai ao supermercado comigo, ela, mãe, vou pegar a bolacha. Eu falei, não, bolacha tu não vai pegar. Se tu quiser, tu pega o biscoito. Ela, mãe, Então, tem essas brigas, tem o feijão carioca, né? Que lá não usa, é feijão preto. feijão preto. Tá vendo? Exatamente. Quando eu fui pro Rio, a gente parou lá, tal, arroz, feijão preto. Falei, ué, e o feijão carioca não é carioca. Não Não tem nada a ver com carioca. Não, a gente não come feijão carioca. Tá vendo? Então, tem dessas, né? Tem muitas coisinhas São aí. essas sutilezas, Tem né? muita coisinha, tem outra coisa E também. olha o poder da comunicação de novo. Pois é. Né? É exatamente isso. É bacana. Outra coisa também que eu lembro, assim por cima, não sei se é um hábito ali, que eu fui comprar açaí. E aí o pessoal tava colocando calda de sorvete, não açaí. Sim, não... caramelo, chocolate. Isso, tal. É. E eu, crente que havia um leite condensado ali, bonito. E aí o cara tava, pá, morango, tal, tudo. Aí eu tava com meu amigo, tal. Eu falei, não, pode pegar isso pra você, tranquilo, eu vou... depois eu pego, mentira, tal. Mas é uma coisa que eu olhei assim, eu falei assim, olha que diferente, né? Que é uma coisa que muita gente às vezes não fala, mas também é uma questão, assim, cultural uma questão bacana. Agora, vai lá na região norte, fonte do açaí. Eles vão, né, Sim. olhar feio pra gente quando a gente faz essa miscelânea que Pois desaparece o cara, açaí, pois né? é. O Mas, assim, Brasilzão. mas é cultural que, pô, é muito bacana. Mesma coisa do Brasil aqui, dos Estados Unidos, do hot dog. Cachorro quente. Né? Que aqui vai tudo. Parece um prato. É um prato Verdade. completo. Se colocar só o pão e a salsicha, tem briga. É verdade. Né? Então, mas é aquilo Tem que você até um falou. nome que eu não gosto muito, que falam desses sanduíches mais populares, chamam podrão, né? O podrão. Ai, que nome horroroso. Você não gosta de comer um Ai, podrão? Eu gosto do alimento em si, toda a sua fartura. Agora, o nome que foi batizado é deselegante. É deselegante. Ai, vai comer um podrão? Denúncia. Vamos melhorar o nome podrão. Poxa, então, rebatizar isso, porque Vamos não tá legal. rebatizar. Acho que comercialmente até não pega rola. bem? Não pega fica bem, legal. né? Podrão. Eu não como podrão. Vamos Fico comer imaginando o podrão no meu metal. Ai, não. Nada, não vai? Não. Pô, fica aí a denúncia pra vocês, né? Vocês que estão começando agora no estabelecimento. Coloca um completão. Ah, já melhorou? Já melhorou, tá um vendo? completão. Um completão. Um completão. Tá bom, fica aí a dica, né? Fica a uma dica. boa. Pois é, saindo dos alimentos e dessa treta invisível, esse amor oculto entre Rio e São Paulo, Isso. voltamos ali à sua coluna.
E Aham. também, além de colunista, você exerce também outras coisas. Isso. Professora é uma delas. Também sou professora universitária há 25 anos e é algo que me dá muito prazer também, de ter a oportunidade de justamente trabalhar ali com o desenvolvimento de futuros colegas, porque a gente se encontra no mercado, né? Pois é, acho que isso é muito bacana. Nossa, E professor, assim, inclusive um beijo, pai. Eu tenho um maior exemplo de vida de professor, onde eu aprendi a realmente a entender, a valorizar a imagem do professor e ver quão importante é isso, né? Seja numa escola, universidade, enfim, em qual área que seja. e que há também tão pouco reconhecimento, né? Total, Tem, total. tem Isso aí alunos que é. chegam para mim e perguntam, professora, a senhora trabalha? Como se eu tivesse ali, né, lazer, né, entretenimento, né? Então ainda tem esse viés de que a profissão por si só ela é tão, né, simplória que você não valoriza como deveria, né? Pois é, e aí tem uma dificuldade também, né? Uhum, Aquela questão de você ensinar, de você aprimorar, de você também sempre de se colocar em situações que estão acontecendo no mercado, que estão acontecendo no uhum, mundo atual sim, e preparar essas pessoas para um sim. mercado que está vindo, né? Eu acho que eu tenho uma composição muito bacana, porque eu não sou acadêmica. Eu sou uma profissional de mercado que foi parar na academia. A partir do momento que fez muito sentido para mim, eu gostei e decidi também investir nessa outra face. Então, assim, a educação continuada, que sempre foi minha bandeira, se tornou essencial. Porque para eu poder justamente ensinar outras pessoas, eu tenho que estar sempre muito antenada, eu tenho que estar muito up-to-date com o que está acontecendo, né? Então, assim, lógico, é bacana ter titulações, eu corri atrás, hoje sou doutora, mas o que é bacana é esse hands-on. É justamente arregaçar a manga e trazer essas experiências e muitas vezes experienciar essas experiêncincias com os alunos também. Já aconteceu diversas vezes. Eu tenho a minha menina dos olhos hoje, que é a área de eventos. Minha empresa é especializada na área de eventos. E por diversas vezes eu trabalhei com alunos, né, que a Pô, gente que legal. justamente arremalha ali. E outros tantos alunos depois formados acabaram me contratando para trabalhar os seus eventos. Então, assim, é uma rede que se forma muito interessante também. Então, no meu caso especificamente, me impulsiona a jamais parar de estudar e realmente eu jamais vou fazer isso. Quando eu parar de estudar é que realmente eu estou afim de me aposentar e vou viver a vida. Ainda tenho ainda uma boa parcela para cumprir. E justamente essas conexões que você faz. Você trabalha com um network muito legal. Você acaba ampliando esse seu network. Então, 25 anos que eu estou em sala de aula, quantas pessoas eu impactei e quantas pessoas também acabaram levando para além da sala de aula essa relação que construíram comigo e que me conheceram em sala de aula, mas que levaram isso depois para os seus ambientes de trabalho, para outras organizações. Isso é muito legal, isso me deixa muito feliz. Fico. É um tipo de troca que Uhum. assim, é uma coisa maravilhosa, impagável, né? É. Você vê pessoas desenvolvendo uma capacidade muito legal, Uhum. criativa, inovadora. Eu acho que essa parte de criação e trazer com inovação é uma das Sim. partes mais legais, porque você vai vivenciando histórias diferentes, alunos Uhum. diferentes, abordagens diferentes, que no fim vai moldando assim diversos trabalhos bacanas. Então acho que isso é Verdade. muito legal. No semestre passado, teve um aluno que se formou em Relações Públicas. Eu peguei ele desde o primeiro semestre e fui até o final. E aí, no final, ele recebeu o prêmio de melhor trabalho de conclusão de curso. Fez um agradecimento lindo, né, à minha pessoa. Chorei, mas depois ele quis me apresentar à mãe. E aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido e eu fiquei extremamente sensibilizada e eu já tinha essa ciência, né, o quanto que eu posso impactar nesse meu trabalho acadêmico outras vidas. Essa senhora que nunca me conheceu, né, estava sendo a primeira vez, ela me deu um abraço bem forte e falou, olha, desde o primeiro momento que o Patrick veio para a faculdade, com muita dificuldade, era o primeiro da família que tinha ali acesso ao Ah, ensino legal. superior. Ele começou a falar no nome da senhora e toda noite eu faço uma oração pela senhora.
Uhum. A pessoa não me conhecia. Não, eu fico até com os olhos marejados, porque eu achei aquilo tão verdadeiro. Ou seja, ela percebia justamente o quanto que aquela formação estava fazendo a diferença na vida do filho dela, e o quanto ele falava no meu nome, ele colocava a Nakane como referência e tal, e tal, tal, e o quanto ela, né, da forma que é uma forma divina, sublime, encontrou para justamente me agradecer. Que não São tem, não experiências que tem não tem hora-aula como. que pague isso, Não entendeu, tem, não Gabriel? Não tem. tem. E assim, eu falo porque assim, do meu pai eu também já presenciei assim, diversas situações que eu fiquei assim, pô, que legal. Que coisa maravilhosa, né? De você encontrar uma pessoa que você deu aula lá atrás e depois vem o filho dela, que você também vai dar aula aí na frente, ou você encontra aquela pessoa num trabalho que ela sempre quis fazer, lembrar de você. Inclusive, já aconteceu dele dar aula para um aluno dele. Ah, Esse aluno cresceu, virou professor por conta dele olha e deu aula só. para mim. Ai, que E aí legal. ele chegou e falou assim: "Ó, seu pai é o tal?" Eu falei: "É." Falou: "Então agradece ele Nossa, olha porque ele só. mudou a minha vida. Ele foi por conta dele que eu sou professor." Ai, a vida tem essas E magias, tem, né? cara, isso, qual é a Oh, chance, né? Qual é a chance disso acontecer? Eu caí nessa mesma turma, mesmo professor, na mesma escola, mesmo período. Então, assim, são coisas que não tem como a gente nem explicar, não, né? não. Bom, mas voltando ali, ainda falando de relações públicas, de comunicação em Aham, geral, antes de tudo, né? aham. Vamos falar de 2023. Está chegando um novo ano, novas tendências, novas coisas para fazer. Você mesmo falou de eventos, né? Um mercado que ficou meio balançado com a questão da Nem me pandemia, fale. né? Acho que para você sentiu bastante, né? Oh, E aí, o que esperar de 2023? Né? O que continuar fazendo, ou até mesmo o que inovar para chegar um ano aí com mais sucesso? a minha empresa, ela tem 16 anos já no mercado e realmente a pandemia foi bastante cruel, né, em termos corporativos com a gente descapitalizou-se completamente. A gente optou por não aderir aos eventos virtuais, né? Eu já tinha feito uma pesquisa em 2013, apresentei até no Congresso Internacional em Las Vegas, dizendo que o brasileiro, em 2013, Gabriel, olha só, o brasileiro não iria aderir aos eventos virtuais, porque a gente gosta justamente disso, é o olho no olho, é o calor humano, É o e a nossa contato. tecnologia também, enfim, já não é lá essas coisas, né? Não facilitava tanto. Isso foi em 2013, a gente fez um comparativo com outros países, né, que estavam já avançando e bem avançados com relação à realização de eventos virtuais. Em 2020, assim, de forma compulsória, não teve nem poder de escolha. A gente teve que migrar para os eventos virtuais. Aí muda completamente. Você vê que o ser humano é adaptável, né? E a gente fala que não, mas se tiver, ok. A gente decidiu não aderir, a gente confiou que o mercado voltaria. Esse ano foi o ano efetivamente da retomada, a gente nem considera 2021, que ainda foi muito Sim. escasso, mas hoje vem com uma nova realidade, são os eventos híbridos, onde a gente tem meio a meio, né? Exato, É só a exato. pizza meio a meio, agora são os eventos, Exato, né? né? Tem disso agora. Porque assim facilita uma maior participação, a gente consegue atingir um número maior de pessoas. Você oferece ali essa opção, né? Mas são dois projetos também paralelos, porque não é simplesmente ligar a câmera e transmitir o evento para quem está em casa. Você tem que pensar na experiência daquele participante no ambiente online. Então, são dois projetos em um, né? Dá um pouco mais de trabalho. Você tem aí a questão de cunho financeiro que também precisa, né, ser pontuada. Então, esse ano foi o ano realmente da retomada. A gente conseguiu fazer bastante eventos, ainda com o mercado sem entender o que aconteceu nesses 2 anos, muitos clientes querendo que a gente honrasse orçamentos de 2019. Olha só, trazendo, né? E assim, e trabalhando com negociações até um tanto quanto, né, estranhas, porque, olha, Andréia, eu consegui, olha, seu valor é 5.000, mas eu consegui por R$ 500. Ué, Então, se você conseguiu, poxa, boa sorte, legal. né? Não tenho Parabéns. como, né, baixar o meu orçamento, os meus honorários, não dá, é isso. E o mercado ficou assim, o mercado hoje de eventos tem uma grande carência de mão de obra especializada, porque muitas pessoas tiveram que
migrar para outras áreas nesses 2 anos, não tinha evento, então tem que se virar, e ficaram confortáveis nessa área e não voltaram. Então, hoje a gente tem um apagão de profissionais na área de eventos, então a gente está sentindo muito, até dificuldade realmente de fazer essas entregas. Tem uma área que a gente é mais especializada ainda, que é a área de cerimonial e protocolo, que muita gente faz cara feia, né? E que a gente teve aí momentos também bastante difíceis para lidar, né? Com relação a autoridades e tudo. Então, a gente espera que em 2023 a gente tenha aí uma retomada de maior responsabilidade com relação aos protocolos, né? Coisas do gênero, que, assim, protocolo é lei. Lei a gente não pode, eu posso não concordar, mas eu preciso aplicar, senão eu acabo tendo aí uma ilegitimidade, uma penalidade. Então, a gente espera que 2023 os eventos, apesar que a gente começou a ficar um pouco assustada agora com essa nova... Exato, esse é o ponto que eu ia chegar. Essa nova variante, né? A gente está acompanhando, e agora num período muito importante para a área de eventos, que é o final do ano. A gente tem os eventos sociais de comemoração de final de ano, as confraternizações. Então, tem muitas empresas. Isso sem falar no evento Copa do Mundo, né? Que também, que né? tá aí, que é um evento que tem motes para trabalhar, né? Diversas atividades ali. E que vem num período também totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E assim, foi muito atípico, porque a gente teve ainda as eleições, então... Muita coisa rolando, né? E agora, essa semana, Gabriel, que teve muitos clientes falando, não, olha, eu esqueci, mas vamos tentar fazer alguma coisa. E aí, fornecedores e prestadores que já vinham nesse apagão, tá difícil de encontrar até bexiga com as cores verde e amarelo, porque deixaram para a última hora, acharam que não, isso não vai pegar, o clima não tá para a Copa, mas aquela história, vai chegando próximo, né? E não tem jeito, ainda mais o brasileiro. Ainda mais o brasileiro, que tem toda essa passionalidade pelo futebol. Então, assim, a gente está vendo, né? A gente está acompanhando, mas é algo que sinalizou aí um alerta amarelo para a gente. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que repensar em medidas de protocolo com relação, né, ao agrupamento de pessoas, fazer algo que a gente fez em 2021 e em 2022 a gente meio que já foi liberando o uso de máscaras, quase a gente não vê mais. O álcool gel, olha só, o álcool gel em 2005, não, foi depois. No finalzinho ali da primeira década desse século, a gente teve a gripe suína. Uhum. E o álcool gel se tornou um elemento que se tornou parte integrante aqui dos nossos hábitos. De repente, ele sumiu. Parou. Desapareceu. Sim. E aí, em 2020, veio com corda total. A gente falou, agora vai, né? Agora, de novo, a gente percebe o álcool gel sumindo, né? Sumiu. Vai tomando esse caminho. Ou quando você vê algum, né? Você vai, o dispositivo, você vai usar, não tem, né? Enfim, já está ressecado, né? Já foi. Exatamente. Não tem mais aquela preocupação, né? Exatamente. É 880, muito assim, né? Agora, 10 dias atrás, eu fui num show no Allianz Parque. E o show que eu comprei em 2019 ia ser em 2020, foi, né? 3 vezes que foi, e aí agora no último dia 6 de novembro a gente teve. E aí você vê que realmente não tinha mais, né? Tá todo mundo já Sim, parece que já acabou, tá tudo certo, vamos seguir em frente, já passou. E agora vem esse alerta. Eu dou aula para o curso de medicina também, habilidades comunicacionais para a galera de medicina. E assim, o que eles relatam que realmente tem uma força muito grande essa nova variante, e a gente tem que repensar, olha, é melhor, para não criar ainda, né, situações mais complicadas no futuro, vamos trazer o que a gente tinha de boas práticas, né, para que a gente não tenha aí que fazer cancelamentos, porque é muito chato, né? Vamos gerir essa crise no nosso corpo, né? Exatamente, pegar esse gancho, né? Isso aí. Bom, Nakane, passou muito rápido, né? Já deu aqui o nosso tempo. Eu queria te agradecer, primeiramente, aqui. Dizer que foi um prazer receber você aqui. Dizer que as portas do podcast estão sempre abertas, porque você precisar, né? Quiser vir anunciar alguma campanha, quiser vir trazer mais algum assunto, pode vir à vontade, tá? Inclusive, passar também as suas redes sociais, os seus contatos, né? Falar sobre a sua coluna, que se quiser passar, fica à vontade aí pra gente.
Ai, obrigada, Gabriela. Fiquei muito feliz com o convite, né? Vocês são parceiros também, né, da Opa. gente. É sempre importante a gente fazer essa ponte de profissionais do mercado com os novos que estão chegando e a gente às vezes esquece que passa por isso, né? Então Com é certeza. muito legal Com certeza. ter essa abertura, eu te agradeço. Acompanhe lá o Diário do Rio, né? Toda sexta-feira tem coluna fresquinha com histórias que emocionam as pessoas Opa. e enaltecem a minha cidade incomparável do Rio de Sim. Janeiro. Olha, já fiz até, não é uma personalidade, é uma personalidade, sim. Eu fiz do Biscoito Globo, tá? Aí, ó, tá vendo? Tá bom, esse aí eu vou, Esse eu vou deixar, libera. esse eu vou Então, tá deixar, esse eu bom. libero. E quem quiser seguir a minha empresa Mestres da Hospitalidade, está no Instagram. Tem muitas dicas relacionadas ao universo dos eventos, toda a parte cerimonial e protocolo. Pô, que legal. Tá? E conte sempre comigo, é só chamar que a gente vem. Opa, tá pode bom? deixar. Vamos ver se a gente volta aqui, né? Bater esse papo. Tá bom. Tá bom? Valeu. Agradecer também você aí de casa que ficou na audiência, seja aí pelo YouTube, seja por qualquer tocador de podcast que você esteja ouvindo, beleza? Lembrando, reforçando mais uma vez, deixa aí o seu comentário, a sua curtida, a cidade de onde você está falando, deixa aí se você gostou desse nosso novo cenário que a gente adaptou aqui para vocês, tá bom? Bom, e lembrando mais uma vez que a gente se vê no próximo episódio, combinado? Sendo assim, um forte abraço e até a próxima, pessoal.